2, a partir do versículo de número 11. Êxodo, capítulo 2, a partir do versículo de número 11. Nós vamos estar olhando para esse texto essa noite, e eu creio que o Espírito Santo, ele vai falar, ele vai ministrar ao nosso coração através da palavra dele. Diz assim a palavra do Senhor, Êxodo, capítulo 2, a partir do versículo 11. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para as suas cargas, e viu que um egípcio feria a um hebreu, homem de seus irmãos. E olhou a um e ao outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou ao egípcio e escondeu na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 homens hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feres a teu próximo? O qual disse: quem tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como matastes o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Irmãos, na nossa vida, todos nós erramos. Todos nós cometemos erro e algumas falhas que às vezes elas são pequenas, são insignificantes, que muitas das vezes elas podem simplesmente ser resolvidas com um pedido de desculpa ou uma solução rápida. Mas, por outro lado, nós temos aqueles erros, nós temos aqueles fracassos que nós cometemos, que nos assombram ao longo da nossa trajetória, da nossa vida. São fracassos que nós carregamos, fracassos esses, que muitas vezes eles mudam o curso da nossa existência, da nossa história. Muitas vezes ficamos presos à culpa, à vergonha, ao peso desses erros. E muitas pessoas, elas não conseguem avançar, elas não conseguem romper, porque elas estão presas aos seus fracassos passados, estão presos a uma história de dor, estão presos a uma história de rejeição, estão presos a muitas coisas que no passado o agrediram e o machucaram. E essas pessoas, às vezes, elas até querem avançar, mas parece que existem cordas invisíveis que aprisionam, que impede essa pessoa de prosseguir, que impede essa pessoa de avançar. São pessoas que carregam o peso do fracasso. Muitas vezes um peso intenso, um peso enorme, que faz com que essas pessoas elas percam a perspectiva de um futuro diferente. Elas não conseguem olhar para frente, porque quando elas querem olhar, o passado delas o impede de ver algo diferente. E o que você faz quando você falha? Quando você fracassa? O que você faz depois que falhou? Qual é o caminho a seguir? Uma vez que muitas vezes você não pode desfazer o que fez,
E ao mesmo tempo que você não pode desfazer o seu fracasso, você tem que conviver com ele. Você tem que conviver com esses fantasmas que às vezes o assustam na sua caminhada. Mas é interessante que na Bíblia, Deus ele é especialista em trabalhar com pessoas que fracassaram. Em trabalhar com pessoas que erraram na sua trajetória. E o interessante é que a Bíblia não esconde o fracasso dos seus heróis, desses homens que marcaram a história bíblica. E eu fico pensando, e às vezes eu dou graças a Deus, e nós devemos dar graças a Deus, por nós não estarmos, vamos dizer, na época em que a Bíblia, ela foi escrita. Porque Deus resolveu, e Deus deixou os fracassos desses homens escritos em sua palavra, para que todas as gerações lessem, ouvissem sobre esses fracassos. Porque a nossa tendência normalmente é esconder o nosso fracasso. A nossa tendência é camuflar, nós queremos contar o que é bom, o que é agradável. Nós queremos contar a nossa história, aquela parte onde o sol brilhou, aquela parte abençoada, aquela parte vitoriosa. Mas aquele lado que é desprezível, que é vergonhoso, aquele lado que é sombrio, nós não queremos que ninguém saiba. Porém, na Bíblia é diferente. Deus expõe, Deus apresenta. Você olha para a Bíblia e você vê um homem fantástico, como Noé. A Bíblia diz o pregoeiro da justiça. E Deus expõe o pecado, o fracasso de Noé, em um dia em si ficar embriagado em sua casa. Você olha para a Bíblia e nós temos Abraão, o nosso pai na fé. E Deus vai e expõe as vezes que Abraão mentiu. As vezes que Abraão não agiu de acordo com a vontade dele. Nós olhamos e encontramos Jacó. E você vê os deslizes, os enganos, os fracassos de Jacó. Nós olhamos para Davi, um homem segundo o coração de Deus, que marcou o seu tempo, o maior herói, o maior rei de Israel. E a Bíblia o expõe claramente os seus deslizes, os seus fracassos. Você olha para a história dos discípulos e você vai ver que todos abandonaram Jesus, todos deixaram Jesus de lado. E o nosso texto que lemos essa noite não é diferente. Nós temos aqui a história de Moisés, uma partícula da história de Moisés, contada pelo próprio Moisés. É o próprio Moisés que está contando isso. Já imaginou? Já imaginou alguém que comete um crime? Alguém que pratica algo como Moisés praticou, diz a Bíblia, que ele um dia saiu para ver os seus irmãos. E ele percebe, ele presencia que um egípcio, ele está espancando um hebreu. E diz a palavra que Moisés olhou de um lado, olhou para o outro, e ele percebeu que não tinha ninguém ali perto. E ele, como um ágil guerreiro, como um ágil soldado, diz a palavra de Deus, que ele simplesmente matou aquele egípcio. Ele matou aquele egípcio, e diz a Bíblia que ele enterrou na areia o egípcio.
E ele faz de conta que nada acontece. Ele faz de conta que ele está só, que ninguém viu, que ninguém o percebeu. Moisés, ele tem, nesse momento, de acordo com Estevão, quando prega o seu sermão em Atos capítulo 7, ali no versículo 20, Moisés tem 40 anos. O escritor chegou a dizer que a vida de Moisés é dividida em 3 partes. Os primeiros 40 anos de Moisés, é Moisés pensando que ele era alguém. Os segundos 40 anos de Moisés, depois que ele mata esse egípcio e ele vai para Midian, ele passa a segunda fase da sua vida aprendendo e também pensando que era um ninguém. E os últimos 40 anos da sua vida, quando Moisés retorna para o Egito para libertar o povo de Deus, é Moisés descobrindo o que Deus pode fazer com ninguém. É Moisés descobrindo o que Deus pode fazer com aquela pessoa que falhou, com aquela pessoa que fracassou na vida. Porque talvez essa noite você esteja aqui e você esteja debaixo do peso da derrota, do peso do fracasso, e talvez até pensando: será que a minha história pode ser diferente? Será que a minha vida pode ser diferente? Quantas decisões erradas eu tomei na vida, quantos fracassos. Talvez se você fosse escrever os capítulos, a história da sua vida, talvez seriam apenas capítulos de dor, capítulos de derrotas, capítulos de vergonha. Mas eu quero dizer para você essa noite que não importa o seu fracasso, não importa o que você viveu, a sua história, a sua vida pode ser diferente. É o que está acontecendo com Moisés. Moisés falhou. Moisés fracassou. E o que é importante na Bíblia é que Deus, ele é tão gracioso, Deus, ele é tão sábio, que até mesmo os fracassos dos homens de Deus, até mesmo o fracasso dos seus filhos, são lições para a nossa vida. É por isso que eu quero olhar e falar um pouco essa noite sobre lições de um fracasso. Lições de um fracasso. E quais são as lições que nós podemos tirar desse texto? A primeira lição é que falhamos quando não sabemos lidar com os nossos impulsos e emoções. Fracassamos em nossa vida, falhamos em nossa vida, porque nós não sabemos lidar, nós não sabemos controlar, nós não sabemos administrar os impulsos e as emoções que estão dentro de nós. Por que Moisés age desse jeito? Por que Moisés vê aquele egípcio atingindo, aquele egípcio agredindo um hebreu, e Moisés, de repente, sem pensar, sem refletir, ele mata aquele egípcio? Por quê? Porque ele não é capaz, ele não controla, ele não domina os seus impulsos, ele não domina as suas emoções. Quando ele vê aquela cena, o seu coração, ele fervilha, está borbulhando de ira. Ele é tomado por um ímpeto. Ele é movido pelos seus impulsos e emoções destrutivas que estavam em sua alma, que ele não podia controlar.
E o resultado é que ele mata aquele egípcio. Muitas das vezes nós podemos até condenar Moisés, mas a grande questão é que muitas vezes nós somos semelhantes a Moisés. Muitas vezes nós não somos capazes de controlar, de administrar as emoções negativas que estão em nossa alma, que estão dentro de nós, esses impulsos que nos levam a agir, a falar sem pensar. Por que é que tem pessoas que elas sempre estão se metendo em confusão? Sempre se metendo em problema. Por que é que muitas famílias, muitos lares sempre estão em briga, sempre estão em conflito, sempre parece mais um campo de guerra? Sabe por quê? Porque as pessoas não conseguem, não sabem administrar. Elas não sabem lidar com as suas emoções. Elas não sabem lidar com os seus impulsos. Você olha para a vida de Moisés e você vai perceber que ao longo da vida dele você vai descobrir que Moisés tem um sério problema com essa questão do impulso, com essa questão da ira. Primeiro você vê aqui em Êxodo capítulo 2. Depois quando você vai para Êxodo capítulo 32, versículo 19 em diante, quando Moisés desce do monte com as tábuas da lei de Deus, e ele percebe, ele vê o que os israelitas haviam feito, diz a Bíblia que ele, cheio de ira, ele pega as tábuas da lei de Deus, os 10 mandamentos, e ele, tão irado, ele quebra aquelas tábuas, e aí ele tem que voltar de novo, fazer tudo de novo. Não tem gente na vida que sempre está fazendo a mesma coisa. Você já viu aqueles lares em conflito? Que sempre o esposo está fazendo a mesma coisa, a esposa a mesma coisa. E muitos chegam a dizer, eu já não aguento mais, porque eu sei que vai se repetir o ciclo. Sabe por quê? Porque são pessoas que não conseguem dominar as emoções, não conseguem dominar os impulsos. E aí acabam caindo e errando e fracassando nos mesmos erros. Porque não conseguem dominar o que está na alma. Quando Deus, você olha para Números capítulo 20, versículo 10 e 12. Você vai ver que Moisés ele se ira tanto quando o povo pediu água. E Deus disse, Moisés, fala a rocha. O que Moisés faz? Diz a Bíblia que Moisés ele feriu de tanta ira que ele estava, que ele feriu a rocha. Ele não sabia lidar. E agora aqui, em Êxodo capítulo 2, é um homem que está fervilhando de ira, irado, zangado, e cometendo essa barbaridade, agindo de maneira impensada. Assim como Pedro, quando sacou aquela espada e cortou a orelha de Malco, assim também está Moisés. É por isso que muitas pessoas, elas fracassam. É porque elas não sabem lidar com esses impulsos. Elas não sabem lidar com essas emoções. Então a lição para nós é essa: aprenda a lidar, aprenda a dominar. Não seja vencido e dominado pelos seus impulsos, pelas suas vontades, pelas suas emoções, mas sim seja sujeito e seja dominado pelo Espírito de Deus na sua vida. Deixa o Espírito Santo guiar, deixa o Espírito Santo conduzir, deixa o Espírito Santo orientar. Deixe Jesus ser o Senhor das suas emoções, das suas vontades, dos seus desejos. Então essa é a primeira lição que nós aprendemos. Que nós fracassamos quando não sabemos lidar
com os nossos impulsos e emoções. A segunda lição que aprendemos nesse texto é que nós fracassamos quando pensamos que os fins espirituais são alcançados por meios carnais. Que os fins espirituais, qual era o fim de Moisés? Qual era o objetivo de Moisés? O que ele estava buscando? Certamente ele já sabia que Deus ia fazer algo na nação de Israel, que ele seria o libertador de Israel. E Moisés, naquele momento, ele era o homem mais capacitado, ele era o homem mais preparado. Os estudiosos dizem que provavelmente, tudo indica, que Moisés ele estudou no melhor centro de ensino do mundo daquela época. Dizem, ele estudou ciências, ele estudou medicina, ele estudou astronomia, ele estudou filosofia, ele estudou direito, ele estudou a arte da guerra. Alguns chegam a dizer que aos 30 anos, ele já havia conduzido o exército egípcio a ter uma grande vitória sobre os etíopes. Então Moisés é esse homem que se julga pronto, preparado para a guerra, para lidar, para guerrear, para liderar, para vencer. E agora o que ele faz? Ele pensa que é na sua força, ele pensa que é na sua habilidade, ele pensa que é na sua capacidade. Ele pensa que ele pode agir carnalmente, humanamente, que ele pode agir na força do seu braço, que ele pode agir usando os meios carnais para atingir um fim espiritual. Ele pensa dessa maneira. Ele não depende de Deus, ao ponto que se você olha para o texto vai dizer que ele olhou de um lado, que ele olhou para o outro, mas ele não olhou para cima. Ele não olhou para Deus. Ele não buscou a orientação de Deus. A visão dele era horizontal, a visão dele era humana. Irmãos, e as coisas espirituais só se resolvem com atitudes espirituais, com comportamentos espirituais, com decisões espirituais. Muitas vezes nós fracassamos, nós falhamos, porque nós agimos de maneira carnal e não espiritual. E é muito perigoso usar os meios carnais para atingir os fins espirituais. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Lá o apóstolo Paulo vai dizer, porque as armas da nossa guerra, as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus, são espirituais. Não é com as armas humanas. Nós vivemos em uma época onde acaba na loucura de querer bênção, de querer vitória, de querer avançar. Temos a tendência de querer usar os meios humanos, os meios carnais, sempre com aquela ideia de que os fins justificam os meios. Os fins justificam os meios. Se é para ganhar alma para Jesus, não importa o meio. Se é para fazer algo para glorificar a Deus, não importa o meio. Se é para que a minha família seja abençoada, não importa o meio. Se é para que eu consiga aquele emprego, não importa o meio. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu percebo que se os fins são santos, os meios também têm que ser santos. Os meios também têm que ser santos.
pastor, ele em um dos seus vídeos, o pastor Paul Wash, comentando sobre essa nossa época, e ele falando justamente sobre a igreja e as técnicas carnais que existem. Ele fez a seguinte afirmação, que por causa da nossa redução do evangelho, devido ao fato de não estarmos pregando o verdadeiro evangelho, muitos estão usando meios carnais para atrair as pessoas. E ele diz, a verdade é que se você usar meios carnais para atrair os homens, você irá atrair pessoas carnais. Então, se os fins são santos, os meios também devem ser. E o problema de Moisés é justamente esse. Esse é o problema dele. Essa é a dificuldade que ele não entende, que ele não compreende. Ele quer livrar o povo de Deus, ele quer libertar o povo de Deus, mas ele quer usar os meios carnais. Os meios carnais para atingir fins espirituais. Ele não quer depender do poder de Deus, ele não quer depender de Deus. Eu quero dizer para você essa noite, que para que haja uma mudança na sua vida, na sua casa, na sua família, nós temos que depender de Deus. Não é na sua força, não é na sua capacidade, não é na sua habilidade, não é no seu jeito de resolver, é do jeito de Deus, é da maneira de Deus. As coisas só vão ser diferentes quando nós andarmos no caminho e na palavra de Deus. Moisés queria fazer a obra de Deus do jeito dele. Mas a obra de Deus não é feita do nosso jeito. Tem muitas técnicas hoje, tem muitas ideias hoje que podem ser trazidas, que as pessoas estão trazendo para a igreja, para que a igreja cresça, para que a igreja avance. Irmãos, mas o meio tem que ser a vontade de Deus, tem que ser a palavra de Deus, tem que ser a mensagem de Deus. Moisés estava confiando em si mesmo, na sua habilidade, na sua capacidade, no seu poder, e não dependendo de Deus. Em contraste a isso, eu posso olhar para Neemias, lá no capítulo 2, quando ele está diante de uma realidade assustadora. A cidade de Jerusalém está arruinada, a cidade está completamente destruída, e ele tem uma grande oportunidade. Ele está diante do rei, e o rei olha para Neemias e diz: Neemias, o que você quer? O que ele quisesse, o rei ia dar. Sabe o que o texto vai dizer? Então eu orei ao Deus dos céus. Sabe o que ele está dizendo? Eu tinha que depender de Deus. Não é na minha capacidade, não é como eu penso, não é como eu imagino, é da maneira de Deus, é do jeito de Deus. É por isso que a palavra de Deus vai dizer que não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus, é no poder de Deus. É Deus que pode mudar, é Deus que pode fazer, é Deus que pode transformar. Não é a nossa força humana, não é usando meios humanos. Nós olhamos que ele fracassa, que ele quer atingir um fim espiritual usando meios carnais. A terceira lição que nós aprendemos é que nós fracassamos quando estamos mais preocupados com o que os outros pensam do que com o que Deus pensa. Se você olhar para o texto, versículo 12, vai dizer que quando ele vê aquele egípcio agredindo o hebreu, primeiro diz a palavra que ele olhou de um lado para o outro e não viu ninguém. Não havia ninguém ali perto. Aí o texto vai dizer, ele feriu o egípcio, matou o egípcio e escondeu na areia.
Ele estava preocupado se alguém pudesse ver a sua atitude. Ele não estava preocupado que Deus estava vendo. Que Deus estava olhando o seu comportamento, a sua atitude, a sua maneira de ser e de agir. Sabe que muitas vezes nós agimos como Moisés. Nós estamos preocupados com a nossa popularidade. Estamos preocupados com o que vão pensar de nós. A nossa vida está arruinada, está destruída, mas nós não buscamos, às vezes, ajuda, nós não pedimos alguém para orar, para trazer uma palavra, porque nós estamos preocupados com o que vão pensar. E se eu falar que estou vivendo esse problema, o que vão pensar de mim? E se eu buscar ajuda, o que vão pensar de mim? E tem muita gente que eles, vamos dizer, se destroem. Na caminhada, o barco deles afundam. Eles não buscam socorro, não buscam ajuda, porque estão pensando, preocupados com o que os outros possam pensar. Então, o mais importante, às vezes, sabe que tem muitos casamentos que acabam, que são destruídos. E às vezes, de repente, a igreja diz, meu Deus, aquele casal tão abençoado, aquela família tão abençoada, por que acontece isso? Eu nunca imaginava isso. Nunca imaginava que isso ia acontecer. Sabe por quê? Porque essas pessoas estavam preocupadas mais com a popularidade, com o que os outros iam dizer, do que com o próprio casamento, com a própria crise. E aí, quando nós nos preocupamos com o que o outro pensa, nós matamos o egípcio e enterramos na areia, para que ninguém veja. Tem muita gente que estão andando por aí, mas com peso na consciência. Moisés ficou 40 anos com esse peso na consciência. Que ele havia enterrado um egípcio. Que ele escondeu para que ninguém visse, para que ninguém percebesse. Nós não podemos, irmãos. Uma das verdades é essa. Como cristãos, nós não estamos aqui para agradar a maioria. Não estamos aqui. Se nós quisermos agradar a todos, nós fugimos do padrão da palavra de Deus. Sabe por que às vezes, já falei isso aqui, mas eu vou falar novamente, uma certa feita eu ouvi alguém dizendo, de um líder de uma igreja, que ele disse, na minha igreja não se fala sobre pecado. Porque as pessoas não vão na igreja para ouvir sobre pecado. E aí tem muitos lugares que a mensagem é aquela mensagem agradável, a mensagem coach. É a mensagem de bênção, de vitória, que você é vencedor, que Deus já te abençoou, que você foi chamado para ser cabeça e não cauda, que você é o melhor de Deus aqui na terra. E a pessoa vai vivendo, muitas vezes, nessa ilusão. E as pessoas às vezes não pregam a verdade de Deus, porque não, se eu falar isso, tem aquele irmão que tem esse problema, ele vai pensar que eu estou dando uma indireta para ele. Mas o problema é seu. Eu vou falar a palavra de Deus, o que está na Bíblia. Agora, se você está transgredindo a palavra, se você está transgredindo a Bíblia, é você e Deus. Mas eu não vou deixar de falar aquilo que é pecado, aquilo que Deus condena para agradar o A, ou B, ou C. Nem que eu fique só. Agora, a preocupação de Moisés era com a popularidade, era com aquilo que as pessoas iam pensar sobre ele. Que agora? E às vezes nós suavizamos a palavra, suavizamos a nossa pregação. É claro que Deus tem bênção na Bíblia, mas tem gente que só vê bênção na Bíblia. Tem gente que só vê prosperidade na Bíblia. Tem gente que só vê milagre na Bíblia. Tem gente que só vê isso na Bíblia. A Bíblia tem isso, mas a Bíblia também tem juízo, tem justiça, tem santidade, tem temor, tem obediência, tem o juízo de Deus sobre as pessoas.
Tem Deus visitando, tem Deus abençoando, mas tem Deus matando também. Lá no Antigo Testamento você vê Deus matando. E no Novo Testamento também. Porque tem muita gente que quando vê aqueles casos que acontecem lá no Antigo Testamento, diz assim, mas isso foi lá no Antigo Testamento, pastor. Mas no Novo Testamento também tem gente morrendo, e é Deus matando essas pessoas. Então muitos fracassam, porque estão preocupados com o que os outros pensam, e não com o que Deus está pensando. Então o mais importante não é o que as pessoas pensam ao seu respeito. Claro que é bom as pessoas pensarem bem a nosso respeito. Mas o mais importante é Deus pensar bem a seu respeito. O mais importante é Deus olhar para a sua vida e aplaudir a sua vida. O mais importante é Deus olhar como Ele olhou para a vida de Jó. Ali tem um homem justo, temente a Deus e que se desvia do mal. Isso é o mais importante, não é os aplausos da terra, não é os sucessos terrenos, não é as glórias terrenas, mas é o aplauso que vem do céu, que vem de cima. É por isso que primeiro nós temos que pensar nele. E uma última lição. Nós fracassamos porque tentamos encobrir o nosso pecado e escondê-lo de Deus e dos outros. O que Moisés fez? Enterrou o corpo do egípcio na areia. Aparentemente, Moisés, ele olhou de um lado para o outro, não tem ninguém. Ninguém viu, ninguém percebeu. No outro dia, Moisés, ele sai tranquilamente, diz a palavra, para ver o que estava acontecendo. Diz a palavra, e quando saiu no segundo dia, ele vê 2 hebreus que estão lá contendendo, e ele diz, olha, por que vocês estão fazendo isso? Olha, vocês são companheiros. E um olhou para ele e disse, olha, você quer nos matar? Como você matou aquele egípcio ontem? Você quer fazer o mesmo? E Moisés pensou, já descobriram. Aí o texto logo em seguida vai dizer, então quando o faraó soube disso, Moisés olhou de um lado para o outro, não tinha ninguém, achou que ninguém via. No outro dia os hebreus estão sabendo, e logo em seguida o faraó já está sabendo. E é muito interessante isso, que lá em Números, no capítulo 32, o versículo 23, eu acho que Moisés escreve esse texto pensando nesse fato. Porque ele diz assim, tenha certeza de que o seu pecado será descoberto. Tenha certeza disso. Às vezes nós tentamos esconder, negamos. Mas você não pode esconder de Deus o seu pecado. Você não pode esconder de Deus os seus fracassos. Você não pode esconder de Deus as suas falhas. Você não pode esconder de Deus. A Bíblia diz que Ele vê todas as coisas. E a palavra do Senhor diz que aquele que esconde os seus pecados, que esconde as suas transgressões, não prosperará. Mas aquele que confessa e as abandona, alcançará misericórdia. Então essas são as lições de um fracasso. E aí talvez você esteja pensando essa noite, pastor, eu fracassei, eu falhei. Essas são as lições, mas e agora? Eu quero encerrar dizendo que o seu fracasso não significa o seu fim. Talvez você pensou que o seu fracasso pôs um ponto final na sua história. Mas o fracasso de Moisés, mesmo ele matando o egípcio, não foi o fim de Moisés. Depois você vai ver Deus dizendo, olha, com Moisés eu falo cara a cara. Eu falo cara a cara com Moisés. Não há ninguém como ele na terra. Porque não é o fim. Então eu quero dizer para você essa noite que o seu fracasso, que as suas falhas, que as suas derrotas não é o fim
da sua história. Se você está pensando que é o fim, eu quero afirmar para você essa noite que o seu fracasso não significa o seu fim, não significa o fim da sua história. Deus pode, a partir de hoje, escrever um novo capítulo, escrever um novo livro, escrever uma nova história em cima dessa história de dor, de vergonha, de fracasso e de derrota. Deus pode fazer isso. Então o seu fracasso não é o seu fim. Eu quero dizer também que o seu fracasso não faz Deus mudar os planos a seu respeito. Deus mudou os planos a respeito de Moisés? Não. Porque às vezes nós até pensamos, eu creio que talvez em certo sentido, possa até ser uma verdade. Se você não fizer a obra de Deus, Deus vai colocar outra em seu lugar, mas a obra de Deus não vai parar. Mas eu penso que muitas vezes Deus não coloca outro. Por exemplo, vamos olhar na Bíblia aqueles que falharam. Deus colocou alguém no lugar de Moisés? Pedro, Deus colocou alguém no lugar de Pedro? Deus colocou alguém no lugar de Marcos depois? Deus colocou alguém nos lugares dos 12 apóstolos que todos negaram e abandonaram Jesus? E por que será que, às vezes, nós pensamos assim? Se você falhou, eu quero dizer para você que Deus não mudou de plano. O plano de Deus continua o mesmo. Jonas falhou, Deus não mandou outro. Deus, se você falhar, se você fracassar, e você não reconhecer, se você fugir de Deus, Deus vai mandar tempestade, Deus vai disciplinar você, vai vir peleja, tem muita gente sofrendo hoje, pensando que é o diabo, mas não é o diabo, é Deus disciplinando para essa pessoa voltar para o plano de Deus, para o projeto de Deus, é Deus batendo, é a disciplina de Deus, é a vara de Deus dizendo, ó, volta para o meu plano, a minha obra continua, o meu sonho continua, o meu projeto continua, e eu quero dizer para você aqui, está aqui essa noite, não importa o que aconteceu com você, não importa a sua realidade, o plano de Deus continua o mesmo, o sonho de Deus continua o mesmo. Talvez todos possam dizer que não, talvez todos possam dizer que é o fim, mas Deus diz que não. Sua história pode ser escrita de maneira diferente essa noite. Coloque-se em pé, em nome de Jesus. Seu fracasso não é o fim da sua jornada. Será que você pode essa noite colocar a sua vida e dizer, Deus, escreva de novo a minha história. Senhor, apague aqueles capítulos de sofrimento, aqueles capítulos de dor. Moisés foi rejeitado pelos seus. Ele fugiu. Talvez você está fugindo até hoje por algo que aconteceu na sua vida. E a história que você escreve hoje é simplesmente o resultado do seu passado. E você tenta fugir desse passado que o persegue, que o assombra todos os dias. Mas eu quero dizer que Deus é poderoso para mudar a sua história. Deus é poderoso para escrever uma nova história, para trazer um novo tempo sobre a sua vida, para trazer perdão, para trazer transformação, para trazer libertação e restauração.